Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora ao primeiro episódio do nosso programa Tudo Flui. É um programa de videocast onde a gente vai aproveitar a oportunidade para conversar com alguns amigos, colegas médicos, profissionais da saúde, conversar sobre temas de saúde, de medicina, mas também temas aleatórios, falar sobre empreendedorismo, falar sobre educação, sobre atividade física, sobre finanças, enfim, temas que são de interesse nosso e com certeza de vocês que estão nos assistindo. Vou me apresentar para vocês, meu nome é Thiago Cavalcante, eu sou cirurgião vascular, sou filho da Lúcia e do Ivaldo, sou irmão da Denise e do Leandro, marido da Lila e sou pai do Vicente e da Marina e logo da Catarina que está vindo aí. Eu queria dizer para vocês que estou muito feliz nesse projeto, projeto que já vem sendo gestado há alguns meses, se falar talvez até um ano. É um projeto de trazer para vocês algumas informações, principalmente para os meus alunos, pessoas que me procuram no dia a dia, perguntando coisas a respeito da minha formação, a respeito de empreendedorismo, de como foi que eu montei minha clínica, como foi que eu estruturei a minha carreira, enfim, são dúvidas que obviamente não ensinam na faculdade, que a gente vai aproveitar e perguntar para os nossos convidados aqui e trazer essas informações para vocês, tá bom? Eu queria aproveitar e apresentar para vocês a nossa primeira convidada, a convidada que vem aqui ser co-hoster desse nosso videocast. Ela que é conhecida de muitos de vocês, um pouco conhecida por mim também, a minha irmã, Dê Cavalcante. Oi pessoal, eu sou a Dê Cavalcante, sou influenciadora digital, sou líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, mas hoje eu estou aqui fora parte, hoje eu vim só assessorar, na verdade, participar do videocast e vamos ver no que vai dar, né? E agora eu queria apresentar a nossa convidada especial do dia de hoje, nosso primeiro episódio. Eu acho que não poderia ser uma pessoa mais especial do que ela. É uma pessoa que sempre que eu me refiro dela para outras pessoas, eu cito o fato dela ter sido a primeira pessoa que me abriu as portas quando eu voltei a São Luís, depois de terminar a residência. Foi a primeira clínica que eu trabalhei. Ela que me ensinou muito do que eu sei a respeito de relacionamento com o paciente e é uma inspiração no mundo do empreendedorismo, na medicina, tá? Então não poderia ser diferente, não poderia deixar de chamar aqui a Ana Paula, que é uma grande amiga, dermatologista e uma referência dentro da especialidade aqui no nosso estado. Então, muito obrigada, estou muito feliz. Nossa, essa apresentação eu já me emocionei no início. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, adoro esse bate-papo e primeiro episódio, estou até nervosa, vamos lá. É uma honra, mas né? vai dar certo. É uma honra, uma responsabilidade. Eu não poderia ter escolhido melhor essas duas convidadas de hoje e eu queria aproveitar, na verdade, para quebrar o gelo, né? Percebi que gera um certo nervosismo, afinal é o primeiro episódio, é a primeira oportunidade para a gente estar conversando sobre esses assuntos. Vamos conversar de coisa leve, vamos começar com coisas leves. Eu queria saber, assim, a respeito do dia a dia, a gente te acompanha na rede social, e a gente vai falar sobre rede social, afinal de contas, lá em 2017, quando eu comecei a usar Instagram, você já usava, já tinha algumas milhares de seguidores ali, mas como é que é a tua rotina no dia a dia quando tu tá fora da clínica, sem celular na mão? A Ana Paula de casa, o que é que tu gosta de fazer? Ana Paula de casa. Assim, no meu tempo teoricamente livre, né? Claro, eu gosto de fazer coisas normais que todo mundo gosta, né? Ficar com os filhos, viajar, ler um livro. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu gosto de arrumar a casa. Eu gosto de organizar, eu amo organizar. Isso traz uma paz pro meu coração que eu não sei explicar. Isso, inclusive, é bullying dentro de casa, eu sofro bullying por isso, né? Inclusive, principalmente da minha filha adolescente, né? Que ela diz que isso é uma doença, mas não é. Eu adoro, isso me acalma. Então, uma coisa que realmente é prazerosa para mim, eu coloco uma música e eu simplesmente vou arrumar um armário. Parece que não é verdade, mas eu adoro fazer isso. Legal, é difícil imaginar essa cena, em casa, né? A gente tem isso também, nossa mãe é do mesmo jeito. Gente, eu adoro. Não é sacrifício nenhum, eu gosto. Então, nas horas vagas, é dona de casa que arruma a casa, que legal. Não sei cozinhar, tá? Mas sei arrumar. Eu até brinco que eu sou Ana Paula organizer. Não pode ser tudo também. Não, tudo não terás, né? Que bacana, que bacana. A gente vai conhecer agora um pouquinho mais sobre a tua trajetória, né? A gente conhece hoje a Ana Paula dermatologista, Ana Paula que ela é referência dentro do nosso estado. Quando fala de dermatologia,
sem dúvida, é um dos 3 nomes lembrados sempre em toda a roda que a gente está. Mas a gente não conhece muito bem a história, né? De onde você veio, a tua história de nascimento, de formação, de residência, enfim. Conta um pouquinho pra gente, desde a origem aí, do nascimento da Ana Paula. Então, eu sou de Belém do Pará, né? Não sou de São Luís, mas eu vim para São Luís em 2008, né? Terminei minha residência e vim para cá. Eu fiz faculdade na Federal do Pará, terminei a faculdade, fui fazer residência em São Paulo. Na minha época, olha só, para fazer residência de dermatologia, ainda precisava do pré-requisito de clínica médica, 2 anos. Então, eu fiz 2 anos de clínica médica. Terminei, prestei prova para dermatologia, aí passei tudo em São Paulo, aí fiz a residência de dermatologia, terminei, fiz ainda uma pós em estética, e aí resolvi voltar para Belém. Mas cheguei em Belém naquela época, em 2008, já estava meio saturado já de dermatologia, e São Luís não estava. E aí o meu atual marido, né, já morava em São Luís, mas a gente era apenas colegas, né? E eu perguntei pra ele, vem cá, não tá precisando de dermatologista em São Luís, né? Ele falou, tá, eu trabalho numa clínica, tá precisando, se Vocês quiser. não namoravam? Não, vocês eram a gente amigos. nem se notava, a gente só era colega. E aí eu fui cara de pau, né, no antigo Orkut. Cara, isso tem tempo. Mandou ali um direct. Eu tava desempregada, precisava de, né, trabalhar, e eu disse, cara, tava ruim em Belém, não tava indo muito rápido as coisas, eu mandei uma mensagem para ele no Orkut, eu disse, eu sei que você tá em São Luís, não estão precisando de dermatologia por ele, tá, pode vir. E aí eu vim, aí eu atendi aqui e em Belém, toda semana, eu ia e voltava. Até que chegou uma hora que eu comecei a ter mais paciente aqui do que em Belém, então eu passei a ficar mais tempo aqui, e acabou que eu fui ficando e fiquei. E aí depois a gente acabou se envolvendo, né, começamos a namorar e depois casamos, eu acabei morando aqui. Eu lembro que eu falei, olha, eu tô vindo para São Luís por sua causa. Ele, não senhora, você tá vindo para trabalhar. Legal. Aí eu fiquei por aqui e pronto. Aí comecei trabalhando numa clínica de um colega, fiquei por lá quase 6 anos, 5 anos e alguma coisa, e depois montei minha clínica. Legal. Falando sobre esse tema, eu acho que o tema residência médica, formação, é uma dúvida muito frequente para os meus alunos. Tem muito aluno que me segue, né, no Instagram, mas pessoalmente nos corredores da faculdade eles gostam bastante de perguntar, e eu tenho essa curiosidade também a respeito do acesso para a dermatologia. Você falou que quando você fez clínica médica e fez dermatologia, eu sei que hoje tem acesso direto, mas ainda tem o modelo antigo. Como é que você vê, assim, se você pudesse voltar ao tempo e na época tivesse as 2 opções, você ia para o acesso direto, você ia fazer como você fez, porque a clínica médica te trouxe algum conhecimento que hoje você utiliza, ou você acha que não serviu? Eu entendo a tua pergunta. Assim, eu sou suspeita para falar, porque afinal de contas eu já fiz a clínica médica, eu acho que me acrescentou muito, e eu me acho uma boa clínica. Dentro da dermatologia, né, eu acho que faz muita diferença para mim, me faz ser mais completa. Hoje o acesso é direto, são 3 anos, o primeiro, teoricamente, seria uma clínica médica ali, né, mas eu não sei como funciona, porque, né, não foi a minha experiência. Mas eu acho, Thiago, que fez muita diferença para mim. Eu acho que para mim me faz mais completa até hoje, né? Tem muita coisa que me agrega até hoje. Legal. E falando de carreira, você citou aí, chegou em São Luís, começou a trabalhar na clínica de um colega, né? E aí as coisas começaram a acontecer, né, profissionalmente, diferente do que estava. Você falou que, como o Belém estava realmente bem saturado, eu queria entender assim, qual foi o momento, se foi logo no início, mas qual foi o momento que você viu assim, cara, é São Luís mesmo que eu vou ficar, porque aqui a coisa virou, o trabalho está acontecendo, está fluindo e eu vou ficar por aqui? Eu lembro bem, quando eu cheguei a São Luís, nós éramos 20 e poucos dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não chegava a 30. Né? Em São Luís? Em São Luís, na verdade no Maranhão. No Maranhão, né? Porque contava, tinha alguns só tinha em Imperatriz, dermatologistas mesmo, e em São Luís. Então o campo era muito aberto. Ainda é aberto para quem trabalha muito bem. Eu costumo dizer isso, né? Que se você trabalha bem, você tem campo em qualquer lugar, porque o mercado carece, né, de bons profissionais. Sim. Ainda. Mas naquela época ainda era mais carente ainda, né? E então foi muito rápido. As pessoas começaram a me procurar, eu comecei a ter uma agenda mais cheia
muito cedo, né? Eu tinha um local onde eu atendia particular e tinha um outro local, que era a clínica desse colega, que eu atendia plano de saúde. E eu comecei, hoje eu não atendo, já tem muito tempo plano de saúde, minha clínica já vai fazer, esse ano minha clínica faz 10 anos, né? Legal. Mas eu comecei atendendo 25 planos de saúde. Era todos os planos em que a clínica aceitava, eu aceitava também, automaticamente. Então eu atendia 25 planos de saúde e trabalhava pra caramba, atendia 50 pacientes, 60, Imagina. 45 por dia. Mas eu era engraçado, eu atrasava muito, porque eu não conseguia. Foi aí que eu comecei a perceber, eu disse, cara, não dá pra mim isso aqui, porque eu não conseguia atender rápido, até hoje eu não consigo. Então eu dava pro paciente o atendimento, dou até hoje, que eu gosto de receber. Aquele atendimento que não é só medicina, você tem aquela conversa também e fala sobre coisas banais, mas também fala sobre a doença. Sim. E aí eles gostavam e acabou que a agenda começou a ficar... Eu sou a ficar... prova disso, que eu sou paciente dessa época. Dessa época, exato. E demorava mesmo. Eu lembro. E aí tinha aquela longa espera e eu lembro que tinha uns comentários assim, gente, é engraçado como o paciente da doutora Ana Paula tá reclamando aqui na recepção porque ela tá com mais de 1 hora de atraso, 2 horas de atraso, mas quando eles saem sorrindo. Eu lembro que tinha esse comentário. Mas é porque... agora eu ficava acabada, né? Porque era muita correria, muita pressão. Mas foi assim. Foi bom tocar nesse assunto. Eu acho que a gente iria acabar falando sobre isso um pouquinho mais para frente na parte de empreendedorismo mesmo. Mas é um outro assunto que eu vejo muito frequente nas rodas, nos congressos, no bate-papo já dos colegas especialistas. Mas eu acho que para a dermatologia talvez flua de forma mais natural. Porque a maior parte dos procedimentos, obviamente, são procedimentos estéticos e que os planos de saúde acabam não cobrindo. Mas como é que foi essa conversão ali, essa mudança do plano de saúde para o particular 100%, para permanecer hoje trabalhando só com particular? Como é que foi esse processo? Foi assim, não, a partir do mês que vem não vou ter mais, ou foi aos poucos? Como é que foi essa migração? Foi aos poucos. É bom deixar bem claro que por mais que na dermatologia possa ser realmente mais natural você aceitar apenas particular por causa dos procedimentos estéticos, mas tem muita questão do perfil, né? Então eu era um perfil na época, eu tinha muito medo de dar um passo a mais, né? Só que meu marido não, então ele sempre foi quem me empurrou, ele dizia, vai, tá na hora, vai. Eu primeiro, dos 25 planos, de um dia pro outro eu larguei 20. Depois de já atender 3 anos, eu acho, todos eles, eu tinha agenda para 4 meses, né? E isso começou a ficar insustentável, e aí eu larguei 20, fiquei com 5. Passou alguns meses, poucos meses, eu fiquei com 2 apenas, na clínica do meu colega que eu trabalhava lá. Depois foi quando o meu marido começou a dizer, Clevison começou a dizer, Ana Paula, não tem, se você largar o plano, os pacientes vão te procurar, porque eu continuava atendendo só 2 planos e a agenda continuava para 3 meses, entendeu? Sim. 2 meses, então você sente, você vê pela procura do paciente se você está fazendo um trabalho bem feito, e se vai surtir efeito, você largar. Eu lembro que eu fazia conta, Thiago. Eu dizia assim, Denise, eu preciso abrir meu consultório, né? Aí vamos ver quanto que eu vou gastar para manter meu consultório por mês. Aí dá, sei lá, tantos R$1.000, certo. Isso aqui dá, 20 consultas por mês. Eu só preciso de 20 consultas. Será que eu consigo, Cleves? Eu dizia, você acha que eu vou conseguir 20 consultas particulares por mês? Ele me olhava assim, incrédulo. Ele dizia, eu não estou acreditando que você está falando isso. Mas é verdade, é muito medo. Né? A primeira coisa é você perder o medo de seguir. É claro que não é fácil, você sabe. Sim. E é claro que não é fácil, tem muito perrengue, mas é seguir. E você sabe a hora. Né? Eu acho que talvez o ponto, né, crucial é você começar a fazer antes de ser. Isso. Né? Eu acho que isso aí no empreendedorismo a gente fala muito sobre isso, mas para trabalhar 100% particular, eu acho que primeiro você tem que oferecer um atendimento para o paciente de particular no plano, para que de fato o paciente valorize aquilo, porque quando você migrar pro particular, o paciente vai dizer, esse é aquele médico que atende rapidinho, não sei o que, não vou procurar outro. Aí não o contrário, dizer assim, não, mas se o paciente no plano já era bom, eu vou continuar com ele, porque com certeza vai ser um atendimento diferente. E essa temática de mudar
pro privado, se ficar 100% realmente no particular, casa muito com essa próxima pergunta, esse próximo assunto que eu queria falar contigo, porque, como eu citei lá na introdução, lá em 2017, quando eu comecei eu terminei minha residência no começo de 2017, então eu comecei a trabalhar a minha rede social, na época já o Instagram, divulgando algumas coisas sobre saúde, sobre vascular, enfim, e comecei a ter uns resultados bem legais, assim, dos meus próprios seguidores, que era na época só família e amigos, e não tinha nem impulsionamento nem nada, e eu já te olhava lá em cima, assim, já te olhava como referência na rede social. Então eu queria entender, assim, em que momento você observou a rede social como realmente uma vitrine, um local para se expor, e no começo, como foi? Né? Aproveitando até que a Denise está aqui, e é importante essa troca de experiências sobre isso, mas no começo como foi? Foi mais pedrada ou foi logo de cara, foi só flores? Fala pra gente como é que foi trabalhar na rede social, sendo médica e estando em São Luís, a gente sabe o preconceito do Nordeste e tudo com as novidades. Assim, uma amiga minha, um dia olhou pra mim e disse que você não tem Instagram? E eu não tinha. Falei, cara, não, o que é Instagram? 2013, isso. E aí ela foi me explicar, ela falou, vou fazer um pra ti. Pegou lá na hora meu celular, fez um Instagram. E meu Instagram era fechado. Aí passou um tempo, poucos meses, atendi uma outra amiga que disse, Ana Paula, por que você não abre seu Instagram durante ali no meio na consulta? Por que você não abre seu Instagram? E para falar dica de produto, poxa, é tão legal. E você poderia dizer uma dica de filtro solar pra gente comprar. E eu toda envergonhada, né? Eu falei, ai, gente, será, né? Acho que quem que quer saber de filtro solar? Todo mundo quer saber, eu quero saber. E aí eu resolvi abrir. Aí um dia eu abri e coloquei... Não é publi, né? Eu coloquei lá um frasquinho do BioOil. Coloquei, gente, eu adoro esse óleo, sei lá, quando eu saio do banho. E aí, naquela época, sei lá, acho que eu tinha, sei lá, 200 seguidores. Não tinha stories disso, foi no feed. Não, foi no feed. Uhum. Eu gosto desse aqui, quando eu saio do banho, escrevi lá embaixo. E tipo assim, deu 30 curtidas, eu lembro até hoje. Gente, 30 era muita gente. Eu dizia, gente, 30 pessoas curtiram. E 30 comentários. Eu disse, olha, o povo gosta mesmo disso. Mas assim, era só uma brincadeira. Postava minha filha, não sei o quê. Aí um dia, Thiago, assim... Eu recebi uma paciente no consultório. E eu tinha, assim, sei lá, 6 meses de Instagram. Que eu lembro da Melissa, e ela é minha paciente até hoje, e ela disse pra mim, ai, Ana, eu vim te procurar por causa do Instagram, eu te conheci no Instagram. E aquilo foi tão surreal pra mim, que eu disse, como assim ela me conheceu no Instagram? Porque eu achava que todo mundo, assim, achava não, eu via que tinha pessoas que eu não conhecia, mas eu achava que as pessoas que me davam bola eram meus amigos e minha família, que nem você falou, né, eu disse, gente, então quer dizer que tem gente que eu não conheço que tá lendo o que eu tô escrevendo, porque naquela época não tinha videozinho, né? Era só foto. Se a gente tem gente que tá lendo. Foi aí que eu comecei a levar mais a sério. E mais interessante, engraçado, assim, curioso, porque foi uma coincidência, quando eu inaugurei a minha clínica, coincidentemente, a primeira paciente que eu atendi lá foi Melissa. Ou coincidência da vida. A gente tem até uma foto desse dia. Disse, Melissa, você merece ter uma foto no meu feed, porque legal. Foi você que... Então, foi assim, foi... E pedrada, você fala pedrada, né? Você sabe de onde que vem as pedradas na área médica, sim. Né? Então, teve, sim, pedrada. Mas a gente pega as pedras e constrói um castelo, né? De fato... No começo vai ter sempre muita crítica, né? Eu fui muito chamado, principalmente minha irmã é influenciadora. Em toda a profissão, tá? Minha irmã é influenciadora, então eu fui muito chamado de blogueirinho. Blogueirinha. Blogueirinho e tal. E o que a gente percebe é que hoje a grande parte daqueles que criticavam, se não todos, estão lá. Fazendo igual. Só que vieram 5, 7, 8 anos depois. Então, assim, e aí entra também nesse assunto sobre o momento. Né? O momento em que hoje as redes sociais estão se apresentando, falando de Instagram, de algoritmo, de tudo, de produção de conteúdo, né? Como é que tu avalia hoje, falando que começou lá atrás de forma natural, mostrando um óleo que tu utiliza ou alguma coisa do tipo, e depois foi começando a perceber que aquilo ali poderia trazer algum resultado de paciente bater na porta mesmo, e aí com certeza tu foi começando a direcionar, ou seja, pensar no que você ia postar porque aquilo ali ia trazer um resultado. Né? Avaliando hoje a rede social para a medicina, o que tu avalia que ainda faz sentido fazer, o que não faz sentido,
como é que tu acha que deve ser, por exemplo, aqui em São Luís tem residência de dermatologia e tem maranhenses, tem pessoas que estão nos assistindo que vão fazer dermatologia e se inspiram em ti, te conhecem teu trabalho. O que tu acha que deve ser? Porque a gente que segue teu Instagram vê que é uma forma sutil de passar conhecimento, não é uma venda, não é um mercado, não é falar sobre tecnologias a todo custo, etc. Fala pra gente, assim, o que passa na tua cabeça de como está o cenário hoje e o que você vê pela frente da rede social no nosso mercado de trabalho. O que eu entendo é que, atualmente, né, quando a gente começou, era uma terra inabitada, assim, a gente não sabia muito. Hoje eu entendo perfeitamente como funciona e eu acho que toda postagem ela é proposital. Eu, assim, apesar de eu achar o meu Instagram bastante orgânico, quando eu não estou com vontade de postar, eu não posto, ele realmente não tem uma cara de Instagram comercial, ele é a minha casa ali, tá? Mas toda postagem ela é proposital. E eu acho que o fundamental, até para a gente ter um resultado de uma rede social para um médico, uma médica, precisa primeiramente saber com quem ela está falando, tá? Eu sei perfeitamente com quem eu falo. Quem me escuta ali, quem para escutar meus vídeos, que não são vídeos de 30 segundos, porque eu sou geração X, eu não consigo falar pouco, então meus vídeos são mais longos, eu sei quem vê. São pessoas mais ou menos da minha faixa etária, tá? São minhas pacientes que vieram, eu falo com elas, vocês estão envelhecendo junto comigo, minhas pacientes são 10 anos, 12, 15 anos comigo. Né? Então eu falo para esse público, que é um público entre 35 e 55 anos. Então, primeiro, você tem que saber com quem você está falando. E esse público, normalmente, você tem que saber pelo que eles se interessam. Para mim, não é difícil, porque é um público mais ou menos da minha faixa etária. Sim. É um público majoritariamente feminino. Então eu sei do que elas gostam mais ou menos do que eu gosto também. A gente costuma atrair pessoas que pensam parecido com a gente, que gostam do que a gente gosta. Então, primeiramente, eu acho que hoje é você saber com quem você está falando. Quem é seu público. Quem é seu público, a sua persona, e entender que não é só uma persona, às vezes você tem 2 ou 3, e o dia você fala com uma, outro dia você fala com outra. Eu tenho muitas pacientes também da faixa etária de 20 e poucos anos. E vira e mexe, eu preciso falar alguma coisa que faça sentido para elas também. Então é você entender. E entender que nem sempre você vai vender ali alguma coisa. Às vezes o que você está vendendo não é algo que você faz. Você está vendendo você primeiramente. Conhecimento, né? E você está vendendo sua imagem. Você está vendendo você. É interessante hoje, você pode ver. Você indica alguém, seja médico, arquiteto, você indica para alguém, ela diz, ele tem Instagram? É a primeira coisa que a pessoa pergunta. E tem Instagram? Hoje é o Instagram. É o Instagram, por quê? O Instagram tem muita coisa fake? Tem muita coisa fake, mas ainda assim a gente quer ver. Sim. A gente quer ver como é que essa pessoa se posiciona, como é que ela se veste, o que ela come, para ver se faz sentido, se vocês falam mais ou menos a mesma língua, se faz sentido você se associar àquela pessoa, associar o seu nome, levar a sua saúde para aquela pessoa cuidar, entendeu? Ana Paula, uma dúvida. Você que cria seus conteúdos, você que escolhe o que vai falar, ou você tem uma equipe que fala, doutora, a gente vai falar sobre isso, é uma coisa tudo montadinha, não, você que escolhe tudo. Não, eu que escolho, eu já tentei, Denise. Né? Mas eu não sei, eu não consigo. Parece que não fica natural, né? Não fica natural. E eu tenho uma personalidade que eu tenho muita dificuldade com quem me diz o que fazer. Assim, não é que eu sou insubordinada, eu não sou. A cara do Thiago. Não entendi esse teu olhar, Thiago. Eu não sou, mas é que eu acho que eu sei fazer. O problema, às vezes, que eu procurei, né, 2 vezes, por 2 vezes eu tentei, é porque eu não tenho, às vezes, a disciplina de fazer sempre, né? Sim. E a gente sabe que precisa ter aquela continuidade sempre, né? Tem vezes que eu não tô afim. E tem vezes que eu tô, na maior parte do tempo eu tô postando ali alguma coisa, mas às vezes eu não tô. Mas sou eu que faço, sou eu que escolho, eu vejo o que tá mais em alta, o que eu tô, às vezes o que eu tô, sabe o que é engraçado? Quando eu tô com alguma queixa, eu mesma, como paciente com queixa, se eu falo muito sobre aquilo, aí começa todo mundo ter a mesma queixa também, nossa, eu também tenho, porque é tudo a mesma coisa ali, são pacientes, né? Então é isso, é bem orgânico, é bem... Eu tenho visto, assim, a rede social, por exemplo, eu tenho passado dias observando, testando algumas estratégias diferentes, porque eu também já tentei algumas empresas para me ajudar a criar roteiro, a criar conteúdo, mas assim,
eu não trabalho muito bem com cobrança, né? Assim, tem que fazer. E assim, tanto eu não gosto de scripts, assim, fala isso. Eu gosto na área de vocês não eu percebo que eu tenho uma facilidade para gravar vídeo, para falar, para explicar. Então, assim, quer que eu fale sobre o quê? Trombose? Vou falar sobre trombose. Não quero que você diga assim, fala sobre epidemiologia, sobre tratamento, sobre... Não, é trombose, eu vou falar sobre trombose, o que vier na cabeça, eu vou gravar um vídeo. Então, o que eu tenho percebido, e eu não sei se vocês têm visto isso, Denise, que a essência do trabalho dela é rede social, mas eu não sei se vocês têm percebido a dificuldade da entrega do conteúdo. Eu não sei se... como tu não faz de forma, talvez, controlada, como você falou, é mais orgânico, hoje deu vontade, hoje não deu, eu tento fazer mais controladinho, tipo, eu preciso gravar um conteúdo para essa semana, preciso postar algo essa semana, e às vezes eu crio um conteúdo, ficou legal, eu mostro para várias pessoas, nossa, que legal, e não entrega o Instagram. Vocês têm percebido, vocês têm passado por isso? Eu acho também, às vezes eu olho e falo, cara, ficou muito legal esse vídeo, nossa, eu me assistiria aqui mais umas 10 vezes. Mas sabe o que acontece? É porque o Instagram, ele quer cada vez mais que você impulsione, pague. Então, na publicação que você não paga, ele não entrega. É proposital. Essa é uma queixa geral, né? É uma queixa geral. É geral. Mas sabe o que é legal? Assim, no caso, falando de Instagram médico agora. Quando você tem um público, porque não adianta vocês sabem disso, não adianta você ter milhares de seguidores se eles não te entregam resultado, tá? Se eles estão ali só para stalkear a tua vida e não vão engajar com você. Então, quando você tem um público já que te assiste, que sejam 10 pessoas, essas 10 pessoas são suficientes, ainda que a gente ache que o vídeo flopou, né, como fala, ainda que a gente ache que não teve uma entrega grande, você tem o resultado que você quer, falando em termos de empreendedorismo, né, você acaba tendo aquele resultado, porque quem deveria se interessar, se interessou. A pessoa que te segue, que te busca. Tem gente que te busca. Ainda que você não apareça, gente, eu nunca mais ouvi o Dr. Thiago. Peraí, deixa eu ver. Eu faço isso às vezes nunca mais ouvi nada que o Thiago falou. Aí eu vou lá, eu pego os vídeos dele de 2 semanas que eu não vejo e eu assisto tudo de uma vez. Entendeu? Então a pessoa, ela busca. Isso é verdade. Não, sabe o que acontece? Às vezes quando o vídeo viraliza, tipo, esse vídeo teve 500 mil visualizações. Gente, chega muito... seguidor pra você que não é pra você. Que não é pra você. Que não vai se consultar com você, que não vai interagir nos seus vídeos. Pelo contrário, vai ser hate, vai chegar lá, vai falar, sabe? Vai fazer mal pra sua rede social. Então, às vezes nem é bom. Eu tive 2 experiências de 2 vídeos meus que foram assim, dessas visualizações todas, assim, muitos. E é exatamente isso. E eu senti como essas pessoas grandes devem se sentir, né? Tipo assim, cara, e era um vídeo tão legal, tanto que viralizou, onde eu falava que você não tem que atritar o rosto, não tem que passar algodão no rosto. E aí viralizou, foi, sei lá, 600 mil visualizações. E aí o tanto de gente me xingando. Que incrível, louca! Como assim? Eu disse, gente, não. Se for pra ser assim, faz gente, Instagram não entrega tanto assim. É isso mesmo, mas é o que acontece. Porque eu não tenho emocional pra isso, eu não sei. Eu não sei lidar. A gente vai partir agora para um outro momento aqui desse bate-papo, falando mesmo sobre empreendedorismo, né? A gente já falou sobre carreira, um pouquinho ali de como começou, do momento que você percebeu que realmente vingou o trabalho aqui em São Luís, é aqui que eu vou ficar, que não foi por causa do casamento, né? Foi por causa do trabalho. Foi por causa do trabalho, deixou bem claro. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente a respeito do Ana Paula empresária, né? Ana Paula dona de clínica. A gente, quando sai da residência, a gente tem 2 opções, né? Desbravar esse mundo difícil do empreendedorismo, principalmente no Brasil, ou ser funcionário de alguém, trabalhar num grande hospital, numa grande clínica, onde você vai levar ali seu jaleco, sua caneta e seu carimbo e vai fazer seu trabalho e no final do mês vai receber seu dinheiro e acabou. Você teve a oportunidade de começar de uma forma e depois migrou para o teu próprio negócio. Como foi essa migração? Em que momento você percebeu? Foi tipo 100% focando no empreendedorismo, mesmo no financeiro? Cara, eu tô deixando muito dinheiro na mesa, vou montar o meu negócio e vamos ver o que vai dar? Ou foi um feeling mais de, vou montar o meu negócio com o meu jeito, porque eu queria oferecer para os meus pacientes um local que eu queria ser atendido? Como é que foi essa tua visão nesse momento de, vou sair daqui, vou para ali e vamos ver o que vai dar? Antes de mais nada, é legal deixar bem claro, porque já que tem muito aluno que assiste a gente, outro dia eu dei uma aula também para os alunos de medicina falando exatamente sobre esse assunto, né? Como é que foi essa virada de chave.
E não é errado nem você ter o seu negócio e nem você trabalhar numa clínica de um colega. É uma questão de perfil. É uma questão de perfil e uma questão do que você consegue fazer no início. Né? Então, tem gente que consegue sair da faculdade e montar uma clínica, legal. Tem gente que não consegue. Nem só pela questão financeira, por competência mesmo. Tem gente que tem o dinheiro, mas não tem a competência. Sim. Né? Então, não é errado. Eu conheço histórias como a minha, que foi para uma clínica que a gente chama clínica âncora. Você vai numa clínica âncora, você sai de lá e você monta a sua. E conheço histórias ao contrário, que estava na sua e resolveu sair e ir para uma clínica de alguém. Então, isso está cheio o tempo todo. Então, não tem certo e errado, tem perfil. Tá? E aí, no meu caso, como eu falei ainda agora que a gente estava falando de Instagram, eu tenho uma tendência a querer as coisinhas do meu jeito. Não que eu não me considero teimosa, inclusive sou muito aberta, mudo de opinião. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, eu tenho até medo de dar minha opinião, porque ela muda tanto que eu passo vergonha. E isso serve muito para mim, eu não tenho vergonha de mudar de opinião. Mas é porque eu sentia vontade de ter as coisas com a minha cara. Não foi em nenhum momento pelo dinheiro. O dinheiro foi a consequência. Claro que a gente sabe que se você vai para um negócio que é teu, você vai ter um lucro maior e um trabalho. Se der certo. Se der um certo, prejuízo grande se der errado. E você investiu muito também, você vai ter um lucro maior se der certo. E empreender é todos os dias não saber como o dia vai acabar, tá? Você não sabe. Então, mas não foi pelo dinheiro. Foi mesmo porque eu queria as coisas mais com a minha cara. Eu queria proporcionar coisas que eu gostaria de ser proporcionada quando eu estivesse numa consulta dermatológica. E, enfim, foi por isso. Quando eu comecei a ver que eu atrasava muito, né, dos atendimentos, eu queria que naquele momento que o paciente estivesse reclamando, ele tivesse alguma opção para não estar reclamando. Sim. Então, eu queria as coisas do meu jeito. Tivesse um atendimento lá fora que atendimento ocupasse ali, né? Com eu queria eu poder falar com a minha equipe, dizer como eu gostaria que eles tratassem as pessoas, como eu gostaria que servisse a água, como que eu gostaria que atendesse o telefone. Legal. Tudo, eu queria definir cada detalhe do atendimento, legal. Cada ponto da jornada. Faz todo sentido. E aí foi nesse momento que eu pensei, eu acho que chegou a hora. Mas não é, como eu disse, não é errado você querer também não ter trabalho. Porque, veja bem, Tiago sabe, a gente vai montar uma clínica, primeiro que a montagem já dá um trabalhão, você já pensa em desistir no meio a clínica nem inaugurou, você já está pensando em desistir. Porque você diz assim, não é possível que a minha vida de hoje em dia... em obra... Porque quando você está na clínica de um colega, você termina, você bate a porta e você não tem um boleto para pagar. Sim. Você não tem uma CLT te batendo ali, reclamando, você não tem atestado para aceitar. Isso é o básico, né? Falar de boletos, etc. Isso é o básico. Ainda tem o feriado, te liga, um cano estourou, um ar-condicionado queimou. Eu já ia falar isso. Fora greve que de ônibus. No início, até que depois, hoje eu tenho toda uma equipe onde eu consegui chegar no ponto onde eu consigo me focar mais aonde eu sou boa mesmo, que é então eu consigo ter pessoas para cada setor, mas no início, doutor, o ar-condicionado tá pingando, sabe? Doutor, o sistema não abre, a internet parou, o ralo entupiu. Chegava para ti esse problema. É para mim, eu tinha que resolver. Sim. E outro dia tinha uma amiga, me ligou chorando, disse, eu abri minha clínica, tô tão cansada, hoje a pia entupiu, e eu não sabia, você acredita que a secretária me ligou e disse, mas você queria que ela ligasse para quem? A pia entupiu, quem é a tua equipe? É você, uma enfermeira e tua secretária, são vocês três, é você que vai desentupir. Porque é assim no início, né? Então, se você não estiver disposto a arregaçar as mangas, não está errado você continuar na clínica de um colega ou, enfim, algum... Mas eu posso arriscar e dizer qual foi a parte mais difícil? Contratação de pessoas. Com certeza, até hoje. Karen, onde eu vou, todos os parceiros reclamam as mesmas coisas. É muito difícil, até hoje né? É difícil. Eu acho que o difícil não é nem contratar. O difícil é conseguir fazer com que aquele grupo esteja coeso, olhando para o mesmo destino, né? Para a mesma direção. Isso mesmo. Tem que se preparar muito para isso, porque assim, hoje a gente chega num tamanho que você pode contratar uma empresa para contratar por você, né? Mas no início, eu lembro uma vez eu coloquei um anúncio para secretária, né? Minha clínica ainda era no outro prédio, né? No primeiro prédio. Aí eu disse, eu preciso aumentar a minha equipe, eu preciso de uma segunda secretária. Vou colocar um anúncio. Eu recebi 123 currículos. Tu teve que olhar. Eu que olhei, um por um. Aí eu disse, gente, como é que eu vou fazer?
primeiro ponto de corte, primeira coisa que eu fui cortando, erro de português. Eu disse, onde tiver erro de português e pontuação, eu já vou tirar, porque eu não vou ter paciência. Tem que ter um filtro, Tem né? que ter um filtro. Vamos começar. A pessoa não se preocupou com o português dela para fazer o currículo dela, ela já não dá. Para mim, já não dá. E aí eu foi assim que eu contratei a Carol, que é uma das que está comigo até hoje, né? Aí eu brinquei com ela, disse, Carol, eu te contratei porque teu currículo era o único que estava bem formatado e não tinha nenhum erro de português. Se bobear, não foi nem ela que fez, alguém fez por ela. Se bobear, não, mas foi inteligente, foi né? sim, Foi com inteligente. certeza. Né? Então, realmente, contratar pessoas talvez a parte e manter as pessoas lá motivadas para estar com você, para vestir a camisa, para sonhar com você, sonhar um sonho junto, né, e crescer com você, porque também é legal você dar oportunidade, né, de crescimento. Eu acho que as pessoas hoje têm dificuldade de ficar onde elas não se sentem pertencendo. Então, assim, eu tento ter essa cultura do pertencimento na clínica para que todas a gente seja unida, que todas tenham algum sonho, que a gente saiba dos sonhos, que elas queiram crescer, apoio todas que querem, pego no pé das que não querem, né? E é assim. Legal. Eu acho que... Legal. Muito bom, muito inspirador essa parte aí, entender um pouco realmente o que passa pela cabeça aí. Quando a gente conversa com vários colegas, a gente vê que são dores muito semelhantes, né? Essa parte de gestão mesmo. E às vezes, assim, às vezes não, frequentemente, às vezes é uma pessoa maravilhosa, mas ela está no cargo errado. Então ainda tem isso, além de você tem que contratar o caráter e treinar as competências, né? Então, até hoje, os funcionários que deram mais certo, as colaboradoras que a minha equipe hoje eu costumo dizer que é a melhor de todos os tempos. Eu estou hoje com uma equipe que eu chamo dos sonhos, que eu sempre quis ter, mas foi quando eu comecei a entender que eu não preciso de alguém com Vou compartilhar esse link para elas, vocês precisam ver o que ela está falando de vocês aqui. Eu acho mesmo, eu falo para elas. Mas é porque eu resolvi, num determinado momento, depois de levar muita pancada com contratações erradas, eu resolvi entender que eu não preciso de alguém com todas as competências, eu preciso de alguém com caráter. Preciso de alguém que queira trabalhar, que eu saiba, disposta, né? Esteja disposta a... Se eu disser, vamos quebrar pedra, a pessoa vai lá quebrar pedra comigo. E aí, então, começou a dar muito certo. Porque aí você treina. Você treina do jeito que você acha que ela tem que ser treinada para aquilo ali. Entendeu? E aí começou a realmente fluir, sabe? Legal. E fluir é o tema do nosso videocast, né? Tudo flui. E aí é um momento muito oportuno para a gente ir para a próxima fase do nosso videocast hoje, do nosso bate-papo, que é o momento Tudo Flui. O momento Tudo Flui é um momento em que a gente quer saber um pouquinho, algum momento na tua vida pessoal ou na tua vida profissional em que tu achou que tá dando tudo errado, eu tô achando que não vai dar certo, não vai acontecer, e as coisas elas começam a se encaixar e depois você olha para trás, olha, deu certo, realmente era um momento, foi um momento difícil, mas agora realmente fluiu. Compartilha com a gente assim um momento em que você passou por uma experiência parecida. Se não tivesse dado tudo tão errado, depois não teria dado tão certo, né? Tão Tem certo. isso. Hoje eu tô numa clínica grande, né? Mas a gente era metade do tamanho há uns 5 anos, né? E quando eu resolvi aumentar, foi um momento bem... Talvez eu tenha feito de uma forma impensada. Talvez eu não tenha programado tanto eu duplicar de tamanho, né? E eu quase me arrependi. Porque hoje eu tô do tamanho que eu quero ser. Eu já me compreendo como empreendedora. A gente tem que entender até onde a nossa paciência, a nossa boa vontade vai, né? A que tamanho você quer ser? Eu sou hoje do tamanho que eu quero ser. Mas na época, eu achei que eu tinha feito errado. Eu acho que eu... Tô dando um passo maior. Eu acho que eu tô dando um passo maior por causa justamente do que a gente estava falando agora, pessoas. Porque uma vez que você cresce, você só cresce precisando de pessoas. Não tem como você crescer sozinho. Pessoas precisam de pessoas, né? E é muito difícil. A gente tem dificuldade em conseguir pessoas para crescer com você. E eu fiz escolhas erradas, né? Eu tive escolhas erradas como
para serem colaboradoras e Prejuízo? Gerou prejuízo, gerou desânimo, não só em mim como no grupo, porque quando a gente empreende, a gente quer criar uma equipe. Sim. A gente tem que entender muito bem quando existe uma laranja podre ali, né, que aquilo ali realmente contamina. E às vezes você está tão preocupado em pagar a conta daquela ampliação que você não olha ao redor e não vê o que está acontecendo embaixo do seu nariz. Sim. Né? E aí, sim, foi uma época que eu fiquei assim pensando, gente, será que eu fiz certo? Mas aí depois você identifica o problema, você resolve o problema, é assim, erra rápido, tá? E segue. Você erra, mas você resolve mais rápido ainda e segue mais rápido ainda, porque o empreendedor, a gente não tem tempo para chorar pelo erro. Empreender no Brasil é difícil, né? É muito difícil, a gente não tem tempo. Identificou o erro, resolve, chora depois. Primeiro você resolve, depois você chora, entendeu? E aí pronto, aí começou a fluir, é impressionante. Eu fui num evento onde eram 30 mulheres empreendedoras trocando dicas e experiências. E a que estava coach lá, ela fez uma pergunta, ela disse assim, eu queria que cada uma aqui, e não eram médicas, né? Algumas eram médicas, outras não. Eu queria que cada uma aqui dissesse qual foi uma contratação que você fez na sua equipe que fez toda a diferença na sua equipe. Uma pessoa que você contratou, ela fez toda a diferença. E por que ela fez tanta diferença? Qual era a qualidade, a competência que ela tinha que fez toda a diferença? E eu, apesar de ter uma equipe maravilhosa hoje, eu não consegui pensar em outra resposta a não ser, no meu caso, a grande diferença foi alguém que eu desliguei. Nem sempre o teu sucesso está ligado a alguém que você precisa contratar. Entendeu? Sim. Às vezes você precisa ajustar, aparar arestas, e aí aquelas outras pessoas têm tanto para te oferecer e ficam às vezes meio podadas, meio tolhidas por alguém que poderia estar prejudicando. E esse momento ali de você ter alguém que está influenciando negativamente o ambiente de trabalho é terrível, né? Às vezes, Thiago, não é confusão, não é nada ruim. Sim. É só a personalidade que não bate com o que você quer. Com o ambiente, com o que você quer. Fica uma atmosfera pesada. Então assim, não era ruim, não, é apenas a equipe fluiu melhor. Para mim era ótimo, eu adorava, mas para a equipe não era. Então como que a tua equipe vai fluir? Você sente o povo desanimado, você não entende o que é. Aí, às vezes é isso, né? Imagino, difícil. A gente está partindo agora para a última fase, para a última parte desse nosso encontro, desse nosso bate-papo do programa Tudo Flui. E eu queria falar um pouquinho agora sobre finanças, né? Sobre Ana Paula fora da clínica, Ana Paula na vida pessoal. Eu queria compreender um pouquinho como é que é a tua maneira de empreender como pessoa física, né? Já falamos muito de PJ aqui, de clínica. A Ana Paula, ela tem espaço dentro da vida dela para ter um investimento fora da medicina, ou está full time focada na medicina, full time focada em investir na medicina, ou tem alguma coisa que a gente não está sabendo aí, talvez está plantando milho, soja, tem gado. Fala um pouquinho pra gente aí como é que está essa parte aí financeira. Eu acho assim, eu invisto, né? Eu tenho uma empresa que eu contrato para gerenciar todos os meus investimentos. Eu invisto bastante. Investir, que você fala, é bolsa de valores? Bolsa de valores e outros ativos. E desde que eu comecei a fazer isso, e já tem uns anos que eu faço isso, eu acho que me traz um resultado tão bom que eu, Ana Paula, no meu perfil de empreendedora, que eu não sou um perfil de alto risco, eu sou uma empreendedora medrosa, eu sou controlada. É quase botando dinheiro debaixo do colchão, quase isso, um pouquinho melhor. Quase, se procurar talvez você não ache alguma coisa debaixo do colchão. Eu me compreendo dessa forma, então para mim eu acho mais seguro e eu já acho que eu me dou demais pela minha clínica. E o que eu entendo de negócio é aquilo ali. Então, talvez eu tivesse muito receio de empreender por terras desconhecidas para mim, que não fossem dermatologia, até dentro da medicina, mas se não for dermatologia, talvez eu não me sentisse confortável, segura. Então, eu invisto, nós, né, eu e meu marido, a gente investe com uma empresa e dá super certo há muitos anos. E a gente segue. De forma bem conservadora. Bem conservadora, às vezes não, né? Às vezes até recebo umas visitas, doutora, pelo amor de Deus, vamos mudar isso aqui e tal. Mas foi bom a gente tocar nesse assunto.
Você tem então uma assessoria que Tenho. que estuda tudo ali, te passa algumas informações, mas tu te debruça por aquilo ou você Não. confia e diz assim, Eu isso, confio, beleza, vamos seguir. Eu confio. Eu comecei. Chega uma hora que a clínica está fluindo, está tudo indo bem, né? E você começa a pensar no futuro. Aí você pensa assim: eu quero ter uma rede de clínicas, eu quero ter mais de uma, pô, mas eu não estou dando conta dessa, isso aqui está acabando com o meu sono, eu me dedico demais. Como que eu quero estar daqui a 10 anos, né? De onde que eu quero que esteja vindo o meu dinheiro? Eu trabalhava no início da clínica, eu saía 1h, eu começava 8, saía 1, eu trabalhei demais, eu trabalhava assim que eu não vi a primeira infância da minha filha, né? Então você fica pensando, será que eu ainda quero que seja isso? Porque se eu quiser mais uma unidade, mais outra unidade, talvez eu tenha que me dedicar muito também. Eu não sei se eu quero essa dedicação toda de novo, dessa forma, entendeu? E eu não sei se é diferente, Thiago. Eu me jogo, né? No que eu tiver que fazer, eu me entrego. E aí eu comecei a pensar, uma amiga me apresentou essa opção, né, de investir. Eu falei, quer saber? Eu tinha essa ideia de falando, não vou abrir outra unidade, não. Eu vou investir e investir com alguém que eu confio e Pra ter uma empresa tranquilidade para eu ter mesmo. tranquilidade no futuro. E é isso, e a gente tem os investimentos e eu sigo com a minha clínica. Aí, às vezes, né, o que eu tenho dificuldade ainda, né, eu não erro muito, mas eu não erro com muita dificuldade, me concentrando muito, é separar bem o CNPJ da pessoa física. Sim. No caso, é a conta da pessoa física e a conta da pessoa jurídica. Então, às vezes, eu ainda erro um pouco. Da mistura algumas mas depois coisas. eu pago a empresa. Legal, mas legal. eu faço tudo direitinho. Legal, Ana, a gente está finalizando por aqui. Eu queria te agradecer demais pela oportunidade, assim, por ter aceito esse convite. É uma experiência nova para mim e com certeza para ti também estar aqui abrindo um pouco da tua vida pessoal, um pouco do backstage ali, de as pessoas que te seguem e que te acompanham na vida profissional ali na tua clínica. Às vezes tem curiosidade de saber essas perguntas, de saber essas coisas que a gente conversou agora, então eu acho que foi uma oportunidade bem legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Essa mensagem especial para aquelas pessoas, para aqueles alunos de medicina, para residentes, para profissionais ali que estão te olhando como referência e estão querendo chegar no momento da Ana Paula hoje, 2025, Ana Paula casada, mãe de 2 filhos, com uma clínica super estruturada. Que conselho você daria, profissionalmente falando, para essa pessoa que está nesse momento? Eu acho que quem está começando, a primeira coisa que precisa definir é se posicionar. Que tipo de público você quer atender? Que tipo de mercado você quer atingir? Depois que você definir como que você quer seguir a sua carreira, né, fazer um plano mais ou menos rapidinho, você vai definir quem é o teu modelo. Quem é aquela pessoa que te inspira. E você modela aquela pessoa livremente. Eu acho isso. Eu acho assim, talvez a coisa mais certa a se fazer é pegar alguém que você admira e segue os passos daquela pessoa. Segue livremente, copia mesmo. Vai copiando até que você encontre a sua forma de fazer. Mas aí você vai, porque não tem outra forma. Aonde a gente quer chegar, a gente só quer porque alguém já está lá. Então você vai ver como foi que aquela pessoa chegou lá. Alguém já percorreu Alguém o caminho, já percorreu por você. Sempre vai ter alguém que já fez aquilo ali. Então não é o sábio, ele aprende com o erro do outro. Entendeu? O inteligente, ele aprende com o erro dele, mas o sábio, ele aprende com o erro do outro. Então pega alguém que já errou aquilo ali, você já não erra, você já vai naquilo ali. E eu acho muito legal você colar em alguém, procurar fazer mentorias, né? Você buscar mesmo, geralmente pessoas como você, pessoas como eu que gostam de passar experiência, eu não tenho reservas para isso, né? Se a pessoa me perguntar, eu realmente respondo como é. Então, cola em alguém que não tenha reservas e que te passe o que você quer saber e modela aquela pessoa e até você encontrar a sua própria forma de fazer. Legal, legal. Aproveitando então, fala para os nossos espectadores aí, onde é que eles podem te encontrar na tua clínica, rede social. Fala um pouquinho pra gente aí, para que eles te busquem. Tenho certeza que muita gente se interessou. Né? Já muita gente se interessou aí pelo que Meu a gente conversou. Teu Instagram? Ana Paula Vieira, _dermato. A minha clínica fica no Marcos Barbosa, ali na Holandeses. E todos muito bem-vindos, né? No 10º andar, estamos lá esperando vocês. Ou para constar,
ou para querer alguma dica de empreendedorismo, eu estou aberta. Recebi Tem um chá maravilhoso, inclusive, se forem lá, não pode deixar de provar. Esse ano eu recebi a primeira estagiária da clínica, eu nunca tinha tido uma estagiária, legal. Esse ano nós tivemos a primeira e foi assim muito legal a experiência, ela adorou, não ia fazer dermatologia, agora vai. Que legal. Foi convertida, legal. Então eu tô lá, tá disposta e para quem quiser. Que legal. Procurar. Denise, onde é que as pessoas podem te encontrar? @decavalcante. E, meu irmão, eu queria te parabenizar, porque a gente é acostumado a ver esses podcasts, videocasts. Na verdade, eu vim preparada para fazer um monte de pergunta para Ana Paula da minha pele. Eu achava que tu ia falar de dermatologia e não. Tu pegou temas super diferentes, interessantes, porque quem tá formando, nem só quem tá formando, nem só da área médica, mas pessoas no geral que querem empreender, né? E você falou de temas que eu tenho certeza que a Ana Paula não é acostumada a escutar, a perguntar. E eu achei muito legal. Nossa, parabéns. Muito legal. Você assídua de assistir. Obrigado. Eu queria agradecer a vocês que estiveram até aqui assistindo a gente. Eu queria contar com o apoio de vocês, então aproveitem e compartilhem esse vídeo, compartilhem os nossos canais, está passando aqui na tela nosso Instagram, nós estamos em todas as plataformas digitais, então compartilhe esse episódio com as pessoas que vão se interessar com esse conteúdo e botando para seguir a gente, vocês vão estar por dentro dos próximos episódios e vão estar podendo compartilhar esse momento com a gente, tirar suas dúvidas e fazer suas perguntas e também sugerir outros convidados para estarem aqui conversando com a gente sobre coisas fora da medicina também, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouquinho do backstage, da vida profissional e pessoal das pessoas que estão sendo as nossas inspirações, tá bom? Queria agradecer você por ter ficado até aqui, muito obrigado e até a próxima.